Eis aqui a palavra de Deus, a qual vamos hoje proclamar, pedindo a Deus entendimento e sabedoria para que ela saia em conformidade com a verdade, com o amor e com a justiça. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Bendito seja Deus. Vamos começar hoje a ministrar a palavra falando sobre o sangue dos mártires que foi derramado por ser testemunha fiel e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo e abraçar a missão que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para cada um cristão. Como está escrito ali em Mateus 28, versos 19 e 20. E pregai o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. E assim eles abraçaram essa missão e o fizeram, e o mundo cobrou deles um preço muito alto, o sangue e a vida. O primeiro mártir da história a semear o seu sangue na terra foi Estevão. E nós vamos ver o sacrifício de Estevão bem aqui no livro de Atos, no capítulo 7, versículo de 54 a 60. Nós vamos ver a morte de Estevão. Esse primeiro mártir que abriu caminho para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dando início à sua pregação e pagando, primeiro que todos, o preço por pregar a verdade, por pregar a salvação e por convidar todos a se arrependerem e fazer parte desse bando de ovelhas bem dirigida por um pastor sábio e salvador. Ele queria que todos integrassem a essas ovelhas, que todos fizessem parte do mesmo rebanho, que todos reconhecessem pecador, reconhecessem que tinham se enganado em referência ao tratamento que deram a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essas palavras de Estevão não entraram no coração daqueles homens. Na verdade, eles tiveram isso como um grande insulto e o mataram apedrejado em plena rua. O segundo mártir da história foi Tiago, filho de Zebedeu. Ele era pescador e foi morto a mando de Herodes no ano 43 da era cristã. Foi decapitado pelos soldados de Herodes. Foi o segundo mártir da história. Tiago, filho de Zebedeu. O terceiro mártir foi Filipe, nascido em Betsaida. Foi dos primeiros apóstolos de Jesus. Ele que apresentou Natanael, aquele moço que nós vemos lá no livro de João, nos evangelhos de João, no capítulo 1. Salvo engano, capítulo do 46 ao 51, salvo engano, nós vamos ver o encontro desse homem com Jesus. Foi um encontro maravilhoso, onde Jesus disse: esse é um israelita verdadeiro, onde no coração dele não há dolo nem falsidade. Esse foi apresentado por Filipe. Mas para frente nós abraça também a história dele para darmos esse testemunho. Filipe, ele nasceu em Betsaida, foi apóstolo e, dizendo a João ter encontrado o Messias, ele foi pregador na Frígia e foi apedrejado em uma cidade chamada Hierápolis. Esta foi a cidade aonde foi sacrificado Filipe. O quarto mártir da história
foi Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, nasceu na Palestina, melhor, pregou o evangelho na Palestina e depois foi para o Egito, aonde pregou até ser morto pelos judeus, os judeus fanáticos daquela época. Tiago morreu, aquele que era chamado menor, ele morreu com 99 anos. Ele foi espancado a cacetete até esfacelarem o seu crânio. Ele morreu espancado pelos próprios judeus que se achavam no Egito naquela época. Não tiveram dó e nem piedade. Esfacelaram seu crânio a cacetadas no meio da rua. Foi esse o fim da vida de Tiago. Foi o testemunho que ele deu, foi as últimas escritas que ele fez, foi banhando a rua do Egito com seu sangue. O quinto mártir da história foi Barnabé, aquele que era chamado Filho da Consolação. Ele era levita, nascido na cidade de Chipre. Foi companheiro de Paulo em muitas caminhadas, em muitas pregações, andou por diversas cidades. Vendeu seus bens, Barnabé, e doou aos apóstolos para que a missão de Jesus Cristo, a missão do Evangelho, fosse expandida até o fim do mundo. Ele deu a sua contribuição, não só com palavras e pregações, mas doou todos os seus bens para isso. Ele foi torturado e arrastado com uma corda amarrada ao pescoço e queimado ainda vivo. Esse foi o fim da vida de Barnabé, filho da consolação. Consolou a tantas almas, acolheu tantas almas para o céu. E o tratamento que o mundo deu a ele foi esse. Foi arrastá-lo, enforcá-lo ainda vivo. Tiago pagou esse preço, ou melhor, Barnabé pagou esse preço. O sexto mártir da história foi Pedro, que na companhia, foi Marco, que na companhia de Pedro, ele escreveu o relato do seu evangelho. Marco, que foi um grande companheiro de Pedro, ele foi torturado pelos pagãos, arrastado pelas ruas de Alexandria, nas cidades gregas, até dilacerar a carne dos seus ossos. Marcos foi arrastado pela rua, repito, até largar os pedaços pela rua. Foi essa a acolhida que deram a Marco depois de pregar o evangelho a tantas criaturas. Levar pelo mundo o valor do evangelho, o valor do sangue de Cristo derramado para assim banhar todos quanto mais ele pudesse. Levar ao conhecimento desse sangue de Cristo que lava, santifica e purifica. Mas o mundo não deu a ele uma boa acolhida. Ele não foi tão bem-vindo assim nas cidades de Alexandria, na Grécia. Os pagãos pegaram e dilaceraram o seu corpo, torturando e arrastando pelas ruas. Esse foi o fim da vida do grande pregador e evangelista Marcos. O sétimo mártir da história e também apóstolo foi Simão Pedro. Simão Pedro era morador de Cafarnaum, pescador, e foi chamado a pescar almas por Jesus Cristo. Tu não vai a partir de hoje ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de alma. E Simão Pedro, ele não fez o menor obstáculo em seguir Jesus. Largou toda a sua tralha de pesca, largou sua canoa, seu barco, suas redes e deu início a essa nova missão chamada
por Jesus Cristo. O relato nos conta que ele foi torturado, muito torturado em Roma, porque na época tinha o sadista César, que era um louco da história, vamos dizer, acho que talvez o rei mais louco e sanguinário de Roma. Ele chegando ao ponto de querer fazer um novo palácio, botou fogo em toda a cidade de Roma. Ele botou fogo em um local onde o propósito dele era queimar o suficiente para fazer um novo palácio, agora um incêndio que ele queria que ficasse como um incêndio casual. Mas depois as coisas foram ficando bem claras que não foi casual. E como Nero precisava de um bode expiatório, apresentou logo como bode expiatório Pedro e muitos outros cristãos que seguiam a Pedro. Pedro pregou muito em Israel, em todas as cidades judaicas, mas terminou seus dias de vida pregando em Roma. E foi exatamente nessa ocasião desse sadismo de César que ele foi pego e cobrado-lhe a vida, porque César, como eu disse, precisava de um bode expiatório e não tinha um mais perfeito para ele do que os cristãos, que era ali, contradiziam todas as religiões pagãs. Então, para ele, matar os cristãos como criminosos desse incêndio seria uma coisa muito conveniente. E ele assim pegou Pedro e muitos outros cristãos, tirando-lhe a vida, aonde Pedro, ao ser crucificado, disse: eu não sou digno de morrer que nem o meu mestre. Eu prefiro ser crucificado de cabeça para baixo. E eles não demoraram em cumprir esse pedido. Rapidamente penduraram Pedro de cabeça para baixo e assim colocaram um fim na sua vida. Bem, o oitavo mártir, o oitavo sacrifício dos apóstolos foi o de Paulo. Paulo de Tarso, na verdade antes chamado Saulo, ele nasceu em Tarso, era uma cidade romana. Ele era hebreu da tribo de Benjamim, mas nasceu em uma cidade romana. Sendo assim nascido em uma cidade romana, adotou a lei farisaica, foi um grande perseguidor da igreja cristã, até o dia em que Jesus lhe apareceu, quando ele ia em uma missão para Damasco, para lá prender os cristãos. E Jesus apareceu a ele, e naquele momento daquela aparição de Jesus, Saulo ficou cego. Prosseguiram a viagem e deixaram ele. Foi quando ele teve aquele encontro com Barnabé, que o batizou, e ele restaurou a visão. E aí, não resistindo aos apelos de Jesus Cristo, tornou-se um grande pregador do Evangelho, pregou em quase todas as províncias fora de Israel, províncias, países e cidades. Ele foi um grande, vamos dizer, contradisse muitos filósofos, grandes filósofos da época, filósofos gregos, filósofos romanos, filósofos egípcios, sem ter nenhum medo de pregar o Evangelho com poder e com coragem. Contrariando a tudo aquilo que podia contradizer o Evangelho. Depois disso, ele foi preso. Escreveu o livro de Timóteo, já na prisão, onde ele, lá no 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, ele chama Timóteo de filho. Filho. Segundo Timóteo, no capítulo 4, verso do 1 ao 8, ele faz aquele apelo: combati um bom combate, só me resta a coroa da justiça, e essa virá pelo Jesus, o Salvador, o justo, no dia em que ele vir resgatar todos os que o buscaram. Essa me será dada, porque combati um bom combate. Lembrando, esse livro de Timóteo foi escrito dentro da prisão por Paulo. Paulo foi decapitado
a mando de Nero dentro da prisão. O nono, melhor dizendo, o nono mártir da história foi André, o irmão de Pedro. André pregou em vários lugares na Ásia. A maioria, uma grande massa das cidades da Ásia, ele pregou. Ele foi morto em uma cidade por nome de Acaia. Foi crucificado em uma cruz essa que tem a forma de X, e essa cruz, a partir da ocasião em que André foi crucificado, ela tomou o nome de Cruz de Santo André. Nós vemos essa cruz, inclusive, nos sinais de trânsito, onde tem ali cruzamentos de vias férreas, nós vemos essa cruz, que tem o nome de Cruz de Santo André. Por isso ela adquiriu esse nome, porque André, o apóstolo de Jesus, foi crucificado exatamente nessa cruz em forma de X. Pois bem, o 10º mártir da história da Bíblia, o 10º mártir foi Bartolomeu. Bartolomeu, aquele que antes se chamava Natanael, que foi apresentado por Filipe, nós vemos ali em João 1, esse grande encontro de Natanael com Jesus Cristo, onde Jesus Cristo diz: eis aí um verdadeiro israelita no qual o coração não habita falsidade. Natanael, ele teve o seu nome mudado para Bartolomeu. Ele foi apresentado por Filipe, como eu disse. Ele era habitante da cidade de Caná, na Galiléia. Ele exerceu o seu ministério na Etiópia, na cidade de Anatólia, pregou na Armênia, na Índia, em Mesopotâmia, na cidade de Mesopotâmia, repito, foi esfolado vivo depois de ser crucificado, de cabeça para baixo. Ele foi esfolado vivo, depois crucificado de cabeça para baixo. Pagou esse preço por pregar o Evangelho, por ser obediente a Jesus Cristo e por buscar a vida eterna, que só se acha em Cristo na obediência ao seu Evangelho. E ele foi sábio. Ele trocou uma vida terrena de pouca duração por uma vida eterna. Foi o preço que o mundo cobrou e ele pagou. Vamos pedir a Deus que eu e você, ao ser provado por Jesus Cristo, não sei de qual maneira ele vem a me provar, ele vai me provar, mas sem dúvida nenhuma, nenhum cristão ficará isento da provação, porque a palavra de Deus nos diz, no livro de Eclesiástico, no capítulo 2, ao entrares para o caminho do Senhor, prepara tua alma para a provação. Sede firme na justiça e no temor a Deus. Então todos os cristãos são provados, mais ou menos, porque Jesus, ele ama ver a nossa fidelidade. E o mundo detesta ver a nossa fidelidade a Deus. Por isso que tem esse contrapasso. Quando nós abraçamos o mundo, a Jesus Cristo, desprezamos as coisas mundanas, o mundo se constitui nosso adversário com a ferocidade tão grande que nos esmaga muitas vezes. Mas se esse é o preço, nós pagamos. Porque mesmo que o mundo nos esmague, Jesus Cristo nos restaura para uma vida eterna, onde não mais inimigo nenhum terá poder sobre nós, porque Ele esmagará todos os seus inimigos naquele dia. E naquele dia, nós que nos constituímos seus amigos, estamos do seu lado, livre dessas emboscadas do mundo e pronto para viver uma vida eterna, sem dor, sem discórdia, sem separação, sem bactérias, sem doenças, sem perseguições inimigas e sem derramamento de sangue. Lá habitará o bem e o mal jamais chegará a habitar no reino eterno. Assim seja. O 11º mártir da história da Bíblia, da história cristã,
O 11º mártir foi Tomé, aquele que disse: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu ver. Não eu vendo, não. Se eu tocar nas suas chagas, assim acreditarei. Tomé, depois de ter contradito seus companheiros de que não acreditava que Jesus havia ressuscitado, Jesus apareceu a ele e mandou ele tocar-lhe as feridas, e ele acreditou e pediu perdão. E Jesus disse a ele: tu crestes, porque vistes, mas feliz daqueles que não vê e crê. Isso Jesus queria nos demonstrar que viria dias em que aqueles que fossem incrédulos, como Tomé, certamente se perderia. Porque Jesus apareceu a Tomé porque não havia ressuscitado aí, não havia subido aos céus, melhor dizendo. Jesus ainda estava na terra e veio tirar essa dúvida de Tomé. Mas hoje nós temos que crer sem ver. Temos que ter uma fé um pouquinho maior do que a de Tomé. Porque do contrário, nós se perderíamos. Entendemos? Jesus, ao ressuscitar, como eu disse, já toquei nesse assunto, vou desvendar ele um pouquinho. Ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, edificando a fé dos seus discípulos, aparecendo a eles e conduzindo-os de certo modo, porque ao ser crucificado Jesus Cristo, aqueles homens tiveram a sua fé muito abalada e queriam voltar às missões anteriores, queriam novamente ser pescador e etc. E não ia tardar, vinha até cobradores de impostos novamente, suscitado no meio deles. Porque se nós pegarmos o último evangelho, aquela última pesca milagrosa lá no evangelho de João, nós vemos que ali onde Jesus apareceu para eles, já tinha 7 pescando. Quer dizer, só tinha 11 ao todo, porque Judas tinha perecido. Ali tinha 7, só 4 não tinham voltado à missão novamente. Outras missões, como Mateus era cobrador de impostos, Lucas era médico, enfim. Esses pescadores voltaram. Aí Jesus apareceu para dar novamente, vamos dizer ali, uma injeção de ânimo e fé, e eles entenderam qual era a sua missão. A partir dali, Jesus logo subiu aos céus, nos 40 dias depois de sua ressurreição. Nos 50 dias, naquela festa das colheitas, onde era chamado de Pentecoste, Jesus enviou o Santo Espírito para aí eles mergulharem com tudo de corpo e alma no ministério para o qual foram chamados e designados por nosso Senhor Jesus Cristo, onde tiveram a formação de 3 anos, e mesmo assim, se Jesus não tivesse ainda reanimado, teriam jogado por terra. Mas ao receberem os dons do Espírito Santo, mergulharam e não houve mais ali dúvida nem covardia. Entraram com a coragem tão grande na missão deixada por Jesus Cristo, que na hora que foi preciso testemunhá-lo com sangue e a vida, eles o fizeram. Sem hesitar, sem pensar 2 vezes. Doaram seu sangue, sua vida, em favor do testemunho desse evangelho maravilhoso que ficou impresso para nós, para nossa salvação e nossa remissão também. Graças a nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, e segundo, a coragem desses homens, desses apóstolos, que mesmo sobre ameaças de morte que se concluíram, não pararam de semear o evangelho. Graças a Deus que ficou homens desse tipo na terra. Que Deus faça de cada um de nós que busca a sua palavra, de nós que damos esse testemunho hoje, que ficamos encarregados de ser os semeadores desse evangelho, que Deus nos dê também força e sabedoria e coragem para lutar contra as opções do mundo, que são opções de morte. Para escolher o que é vida e desprezar o que é morte eterna, conforme nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: eu sou o pão da vida, e aquele que comer desse pão viverá eternamente. Pois bem, pedimos a ele essa injeção de ânimo, a mesma que deu aos apóstolos. Isso eu peço, não só para mim, que sou católico, que sou um ministro da Eucaristia, sou um servo de Cristo, como foi os apóstolos,
mas peço para todos os padres, todos os pastores, bispos, diáconos, pastores das igrejas evangélicas, quando ministram, muitos deles com muita veemência e sabedoria, a palavra de Deus também. Peço para todos aqueles que, de coração sincero e alma pura, busca a pregar o evangelho com veemência, sabedoria, sem desvio e sem maldade. Que Deus dê essa injeção de ânimo a todas essas pessoas. Constitua em cada um deles verdadeiros servos, agradáveis como foram os apóstolos. O 12º mártir da história foi o cobrador de imposto, Mateus. Mateus, aquele que se achava no seu posto, cobrando os impostos romanos, e Jesus chegou e chamou ele à missão, e ele não imaginou nos dracmas que ia ganhar, nas moedas de ouro e prata que ia deixar de ganhar, desprezou tudo, desprezou o cargo dado pela maior autoridade aqui na terra, para pegar o cargo de apóstolo, de evangelista de Jesus Cristo. Desprezou tudo para seguir Jesus. E assim o fez. Ele foi um dos grandes escritores da Bíblia. Ele escreveu o primeiro evangelho que está na nossa sequência bíblica. Ele escreveu primeiro na língua hebraica, que depois foi traduzido por Tiago para a língua grega. Mateus pregou na Judéia, na Etiópia, na Pérsia, pregando com muito fervor a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a história, ele foi cravado com uma lança na terra, e depois de cravado, pregado, que nem está pregado com prego, na terra, ele foi degolado. Foi esse o tratamento que o mundo deu a Mateus por abraçar Jesus, por desprezar os malefícios do mundo, as cobranças indevidas, as injustiças, e abraçar a justiça e o amor e a misericórdia. Ele foi tratado pelo mundo e pelos mundanos dessa forma. Cravado na terra com a lança e degolado. Foi esse o tratamento que o mundo deu a Mateus por ser um pregador e escritor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O 13º mártir da história foi Simão Zelote. Simão Zelote foi crucificado no fim da perseguição executada por Nero. Antes de ser apóstolo, ele foi um revolucionário contra as injustiças romanas mesmo. Ele já era contrário às histórias romanas, foi até revolucionário, repito, contra o governo romano, e ele, por isso aí, ele foi morto depois de pregar o evangelho, ele foi morto. Parece que aquele adversário que ele já repudiava antes, parece que ele já entendia que era a sua futura morte. Simão Zelote foi esse homem. Foi contrário às leis romanas, mesmo antes de Cristo, e por ser um homem que aceitou o evangelho de Cristo, o preço foi o sangue e a vida. E ele pagou. O 14º mártir da história foi Matias. Matias, aquele que supriu a vaga de Judas Iscariote, escolhido por Pedro e os demais apóstolos, onde ele foi escolhido junto a outro e ele ganhou a eleição, sendo ele o sucessor de Judas. Matias foi apóstolo. Matias foi apóstolo e foi pego, acusado pelos judeus, seus compatriotas mesmo, de ser blasfemo, de blasfemar contra as leis de Deus e contra as leis de Moisés. E foi condenado pelos sumos sacerdotes, foi amarrado numa cruz, apedrejado, e depois de apedrejado, ele foi
degolado. Ele foi crucificado numa cruz, mas não foi com cravo, foi amarrado, apedrejado. Depois que ele já estava muito machucado, quase sem nenhum osso inteiro, ele foi desamarrado da cruz e degolado a fio de espada. Foi esse o preço que cobraram de Matias por ser testemunha fiel e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, ocupar com muita dignidade e veemência o lugar de Judas, o traidor. Ele, ao contrário de Judas, não traiu. Mesmo que lhe custou o sangue e a vida, não traiu. Pedimos a Deus que nos dê também um pouco dessa sabedoria, desse talento e dessa decisão de Matias. Para mesmo diante dos sofrimentos, da dor, das provações, darmos testemunho agradáveis a Deus que nos amou tanto, que deu seu Filho para sacrificado numa cruz, nos restaurar a vida a qual nós tínhamos perdido o direito dela, nos restaurar a vida eterna. E hoje podemos dizer que a salvação é obra de nosso Deus, enviada por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que semeou no mundo o direito de cada homem ser salvo. Hoje a escolha é minha e sua. O inimigo, ele não tem mais poder de nos condenar se nós não quiser. Se nós disser não às obras dele, ele não tem poder algum sobre nós. Mas para isso temos que dar testemunho fiel e verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, não só com palavras, porque nós vemos que esses homens deram testemunho muito mais do que palavras. Eles deram testemunho com obras, com benefícios, vendendo seus bens para repartir com os que não tinham, com aqueles que eram a escória da sociedade. Eles não hesitaram em dividir, em fazer isso. Não deram testemunho só de boca, de palavra, palavras bonitas, vazia, sem nenhum compromisso com o que é obra. Não foi esse o testemunho que eles deram. Nós pegamos a vida de cada um desses apóstolos e eles entraram de corpo e alma na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, até o fim de suas vidas terrenas. Porque começou ali o início da sua vida eterna, que eles já haviam, vamos dizer, adquirido como coroa de justiça pelo o bem que fez o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento em que se desligaram do mundo, tiveram a coroa da justiça em suas mãos. Ou aguardam para a vinda de Jesus Cristo, mas essa coroa jamais, inimigo algum, roubará deles. Vamos fazer o que diz a palavra de Jesus ali em Apocalipse. Vamos ter cuidado nós, hoje, nós cristãos que buscamos a Deus, para que esse inimigo sutil e maligno não roube a nossa coroa. Porque Cristo deu a cada um de nós uma coroa, a coroa da justiça. Mas se nós bobear, o inimigo rouba. Vamos ser vigilantes com essa coroa, vamos ser zelosos e vamos dar testemunho da palavra de Jesus Cristo, para assim, no fim da vida, podermos dizer o que disse Paulo, com coerência e com certeza: combati um bom combate. Isso é um trunfo muito grande para um cristão. Mas, para isso, temos primeiro que fazer como faz o agricultor: lavrar a terra no sol árduo, cultivar a terra, confiar que Deus manda a chuva na hora certa, plantar a semente, para daí poder fazer a colheita. Vamos nós plantar a nossa semente. Os apóstolos plantaram a deles. Nasceu. Frutifica até o dia de hoje. Vamos plantar a nossa para que ela fique frutificando também para o futuro. Até o dia em que Jesus resolver vir fazer justiça a cada um. O 16º mártir da história, pelo menos dos que eu abordei aqui, porque foram milhares. Eu estou aqui abordando 16, mas foram muitos mil. Seria impossível descrever, até em um livro mesmo, em um só livro. Seria impossível descrever
os milhares de mártires. Mas aqui eu estou abordando 16 daqueles que foram mais próximos, daqueles que iniciaram o ministério com Jesus Cristo, para que nós tenhamos uma ideia como foi truncada a vida cristã a partir do seu princípio. O primeiro mártir da história foi Jesus. E continuando, tem mais esses 16 que eu estou aqui colocando de antemão. E depois desses 16 tem muitos milhares deles. Bem, João Evangelista, não é João Batista, lembramos, João Evangelista. Ele foi o 16º mártir da história. Ele era irmão de Tiago, o pescador. O discípulo mais amado de Jesus foi João, segundo os relatos da Bíblia. O autor do 4º evangelho, onde carinhosamente, no capítulo 6, João descreve Jesus com uma mansidão tão grande, chamando de pão vivo descido do céu, pão da vida. É assim que João descreve Jesus, o pão da vida, o verbo divino, o bom pastor. Enfim, essa é a descrição de João para com Jesus. De amigo, João pregava em Efésios. Depois de Efésios, João foi enviado para Roma, aonde pregou por alguns dias e depois foi abordado pelo sadismo de Nero. De Nero não, melhor dizendo, não foi Nero, foi Domiciano, que já era sucessor de Nero. Foi abordado por Domiciano, que foi outra praga, foi na verdade o Nero, ressuscitado por mal, pegado por Domiciano, jogado dentro de uma panela de óleo fervendo, para fritar como um peixe. Você imagina uma situação dessa. Mas Jesus, que ainda tinha para João uma missão reveladora muito grande, Jesus poupou ele de todo e qualquer sacrifício. Poupou ele de toda e qualquer lesão. Depois, vendo que João não tinha lesão alguma, Domiciano asilou João na ilha de Patmos, onde era uma ilha reservada para os piores infratores da época. Os piores eram ali abandonados naquela ilha para morrer ali à míngua, sem remissão alguma. E João foi ali asilado, onde teve a visão de todo o livro de Apocalipse. Depois de descrever todo o livro de Apocalipse, João foi libertado por um sucessor de Domiciano, que morreu. Seu sucessor, um rei que durou pouco tempo, salvo engano, 3 anos em Roma, por isso que ele não aparece muito na história, chamado Nervas, ele libertou João da ilha de Patmos, e João morreu de velhice na sua casa. Apesar de todas as perseguições, a igreja não parava de crescer, não parava de expandir seu território, seu conhecimento, de aderir novos focos de cristão. E por isso teve um dos grandes escritores da época, chamado Tertuliano. Ele chegou a dizer que era trabalho perdido de todo e qualquer rei romano perseguir os cristãos, porque seu sangue era como semente que depois de espalhado na terra, brotava muitas por uma. O sangue dos mártires era como semente semeada em terra fértil. Quanto mais morria mártir, mais brotava cristãos na terra. Essa é a história desses 16 mártires que nós aqui frisamos para que vocês tenham um conhecimento como eles pagaram um preço tão alto por pregar o Evangelho, por serem fiel à palavra de Deus e por desprezarem as coisas mundanas, o que leva à morte, as obras satânicas. Esse foi o preço que pagaram. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que, pela sua misericórdia, nos conforte com o mesmo espírito, com um coração sincero e puro, capaz de suportarmos também a pressão do mundo, contrariando tudo e todos que contradiz a Jesus Cristo, e assim sermos também um vencedor na história do Evangelho.
na história de Jesus e na história cristã. Que suscite em cada um de nós verdadeiros servos e apóstolos. Amém? Amém.